Olá pessoal, aguardamos seu like, sua inscrição no canal e hoje falaremos sobre um tema de uma prevalência muito grande na população em geral, que é sobre hipotireoidismo. Hipotireoidismo é uma situação na qual uma glândula que existe na parte anterior do pescoço não está funcionando bem e não está produzindo os hormônios dela na quantidade adequada, na grande maioria das vezes. A grande maioria das vezes, por quê? Porque podemos ter também hipotireoidismo secundário, que eu falei previamente do primário, que é a falta de hormônio. E pode se ter também situações na qual se tem a produção normal de hormônio e esses hormônios não funcionem adequadamente a nível intracelular. E dessa maneira a gente teria uma situação de hipotireoidismo secundário. E tem outras situações também complexas que envolvem e que levam ao mau funcionamento desse sistema que é ligado ao hormônio tiroidiano. Mas vamos lá. A maneira mais clássica e habitual de se falar em hipotireoidismo é do hipotireoidismo primário, que é a falta dos hormônios tiroidianos. Esses hormônios tiroidianos, eles são produzidos nessa glândula tireoide sob estímulo de um hormônio cerebral, que é o TSH, que estimula a tireoide a produzir os hormônios T4, que se transforma em T3, T2, T1. Cada um desses hormônios tem uma meia-vida mais curta que a outra e que com uma potência biológica maior que o outro. Ou seja, o T4, que é o comum que a gente toma nesses hormônios que a gente compra, aí, levotiroxina, que é o T4, ele tem uma potência biológica muito baixa. Então, quando a gente toma o T4, para que ele seja efetivo, ele precisa se transformar em T3, que depois vai se transformar em T2 e T1, e que tem uma cadeia de ações cada vez mais possante a nível intracelular. Né? Então, quando se fala em hipotireoidismo, nós estamos falando da deficiência desses hormônios. Mais classicamente, para ficar mais fácil, do T4, que é o que a gente vê classicamente ser reposto para as pessoas. Né? Essa situação é uma situação comum e complexa e grave. Por quê? Porque hipotireoidismo, primeiro, que é muito passa-se desapercebido e pessoas convivem com o mesmo durante muitos anos. E isso é muito deletério para a saúde. Porque a falta do hormônio tiroidiano leva desde tendência à osteoporose, coronariopatia, depressão, obesidade, dislipidemia, né? E são uma série de processos que ocorrem por deficiência desses hormônios tiroidianos, né? Os hormônios tiroidianos estão intimamente ligados ao metabolismo, ou seja, à capacidade do organismo de funcionar, das células funcionarem, das células produzirem e se estabilizarem e trabalharem no dia a dia dela, no seu âmbito diário. Então, a falta do hormônio tiroidiano leva à deficiência do metabolismo e isso vai levar ao mau funcionamento orgânico. E, classicamente falando, as pessoas perguntam: hipotireoidismo é o que engorda? Simplificadamente, muito simplificadamente, seria isso, né? E o que leva ao hipotireoidismo? O mais clássico de todos é o idiopático. O idiopático significa não ter uma causa definida. Né? Isso tem algum componente genético? Sim. Isso tem componentes nutricionais? Também. Mas muitas vezes não se tem uma explicação plausível, clara para isso. Tem-se situações de natureza imunológica, uma delas clássica e comum é a tireoidite de Hashimoto e outras tireoidites, né? E outras lesões inflamatórias, químicas, radiológicas. A tireoide é um órgão exposto demais, né? Ele está debaixo da pele, no pescoço, então é um órgão que está muito exposto às agressões do meio, né? Então é uma situação habitualmente comum e com muita repercussão orgânica as deficiências dos hormônios tiroidianos, né? Então, ter-se um check-up regular ao longo da nossa vida, no qual se inclua a avaliação da tireoide, seja ela laboratorial, avaliando TSH, T3, T4, em alguns casos, anti-TPO, para avaliar tireoidite Hashimoto em situações que se tem uma dúvida, uma situação de maior definição para esse quadro, e outros fazer ultrassom da tireoide e outros, se demandado for, é de grande importância para que nós possamos prevenir complicações maiores para a nossa saúde e não deixemos a nossa qualidade de vida se deteriorar.
Um grande abraço a todos e boa noite.